Boa noite. É uma alegria estarmos aqui nessa casa para falarmos um pouco hoje do Evangelho de Jesus. Escolhemos do capítulo 6 o título O Cristo Consolador e o subtítulo que vamos ver é O Jugo Leve. Eu me baseei para este estudo no Evangelho segundo o Espiritismo, este capítulo que eu citei, a Boa Nova, ditada pelo Espírito Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ditado por Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Pereira Franco. Segundo anotações de São Mateus no seu Evangelho, Jesus, junto com a multidão que o assistia, vislumbra cada pessoa, cada ser. Eram crianças esfameadas e abandonadas, mulheres sofridas, velhos mal conservados, pessoas analfabetas, sofrimento de toda ordem. E Jesus olha com o seu amor infinito e inicia a sua fala. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. São Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Era com essas pessoas que Jesus gostava de trabalhar, porque ele idealizou a fundação do seu Evangelho na Terra, trabalhando com os necessitados, que ele chamava de doentes, doentes do corpo, doentes da alma. Por isso ele diz, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus era a fonte da confiança e do amor. Ele tinha todas as condições de aliviar todas as dores, porque ele conhecia a origem dos dramas humanos, nos erros cometidos no passado, e sabia que toda doença, tanto física como moral ou espiritual, tinha sua origem em situações infelizes. E ali estavam essas pessoas para se recuperarem, se regenerarem, se refazerem dos equívocos do passado. E Jesus continua, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Quando Jesus convoca ao meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo, Jesus conclama as pessoas a participarem com ele
da sua irradiação de amor, de paz, de harmonia e de luz, porque ele era, em essência, essas características divinas. E para que ele pudesse alcançar em plenitude as criaturas, elas tinham que se deixar envolver por estas virtudes divinas do Cristo. Por isso ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, aceite a minha emanação fluídica, a minha doação a todos vós. Era necessário que houvesse essa empatia do mestre para com os discípulos, dos discípulos para com o mestre, para que pudesse haver um real entendimento. Aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Depois que Jesus convocou as criaturas a elevarem o seu sentimento à compreensão da sua luz divina e do seu amor, ele então prepara-os para que eles consigam entender a sua mensagem e convida: aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Ou seja, ele se refere aqui aos caracteres morais e espirituais. Brandura e humildade são virtudes do espírito. Por isso que ele precisava que os discípulos se entregassem em sentimento para entenderem esta linguagem de teor espiritual. Brando, a brandura de Jesus foi apresentada tanto por Joana de Ângeles como por Humberto de Campos como sendo a mansidão extrema. Mansidão extrema. É difícil de nós imaginarmos esta mansidão, porque ela é sublime, ela vem do interior da alma de Jesus. E era assim que ele falava com os seus discípulos, quando ele dava orientações com relação aos trabalhos a serem desenvolvidos. E é assim que ele falava com a multidão que dele se aproximava. E era esta brandura que ele sugeria, porque ele sabia que as pessoas que ali estavam tinham que se desvestir dos atavismos de um passado, talvez de agressividade, de atitudes infelizes. Só a brandura, só a humildade para refazer estas almas tão atormentadas. E a humildade de coração. Jesus trazia em si o anseio, o propósito e o objetivo de ser intermediário de Deus. Ele jamais se considerou uma autoridade no seu trabalho de implantação do Evangelho de Jesus na Terra. Ele sempre dizia que ele estou a serviço do meu Pai, demonstrando uma soberana e suprema abnegação e devotamento na sua trajetória. Era essa humildade
que ele pedia que as pessoas assumirem, descerem da soberba, do orgulho, das vaidades, do achar que para mim eu não mereço, Deus não podia me ter enviado esta doença, esta dor, este suplício. Que então as pessoas se entendessem que Deus é o Supremo Criador e Ele sabe o porquê de toda a nossa realidade. Então, humildade neste sentido. Também Jesus era humilde, reconhecendo-se como irmão entre todas as criaturas. Ele jamais se sentiu superior a alguém. Todos filhos do mesmo Pai Celestial e todos irmãos nesta paternidade. Então era assim que ele sugeria que aqueles que ali o escutavam estimulassem o seu sentimento, a sua força de vontade. E achareis repouso para vossas almas. Então, depois que os discípulos se entregassem à bondade divina do Mestre, tentassem buscar os exemplos do Mestre, exercitassem, reconhecessem a brandura como caminho a prosseguir e a humildade como uma característica fundamental, então ele reconhece que desta forma todos achariam o repouso para as suas almas. Por quê? Porque daí haveria paz, tranquilidade, paz de consciência, porque eles estavam vinculados aos propósitos de Deus através dos ensinamentos do Mestre. E um dos ensinamentos fundamentais de Jesus, 2 pilares dos ensinamentos do Mestre: Deus, o Pai bom, misericordioso, amoroso e justo, a sobrevivência da alma, a vida futura que ele falava, ou o reino dos céus, dando para as criaturas a certeza de que esta felicidade que ele enunciava começava ali, naqueles colóquios que ele tinha com as criaturas, mas se encaminharia além, quando todos se deparariam com o reino dos céus, que seria instalado no próprio coração, através dos sentimentos purificados. Assim, eles também tinham condições de confiar neste Pai, a quem Jesus entregava a todos eles. Então, Pai amoroso e bom, a vida futura e a confiança em Deus em primeiro lugar. Porque o momento que todos tivessem confiança em Deus, não questionariam a realidade que cada um vivenciaria. E esta era a vontade de Jesus, que as pessoas sentissem alegria, mesmo no tormento, no tumulto ou nas aflições. Porque as aflições, os tormentos internos são de ordem material. E a alegria é uma aquisição de ordem espiritual, possível de ser conseguida, se as pessoas entenderem a bondade de Deus, a sua misericórdia, a sua justiça, e aceitarem a vontade divina e confiarem em Deus.
Então, este era o propósito do Mestre. Achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Aqui novamente ele se refere ao jugo. Suave o meu jugo. A maneira com que ele atraía as pessoas para ele, a maneira com que ele convidava ou convocava amorosamente, este era o jugo de Jesus. Sem nenhuma arbitrariedade, sem nenhuma exigência, respeitando o livre-arbítrio de cada um. Embora ele soubesse que aqueles que se afastassem estariam perdendo uma grande oportunidade de encontrar a felicidade naquele reino que ele indicava nos seus ensinamentos. Leve o meu fardo. A leveza de Jesus se refere ao seu nível de espiritualidade. Ele não trazia consigo nenhum tormento íntimo, nenhuma emoção perturbadora, nenhum medo, nenhuma ansiedade. Ele tinha o espírito totalmente puro. Não tinha nenhuma mácula na sua consciência. Então, o fardo que ele se refere é isso, ele era a própria consciência pura, configurada no amor e na luz divina. E Joana de Ângeles explica que Jesus, ele se desvencilhou da sua ignorância, porque todos somos criados ignorantes, né? Ele se desvencilhou desse seu caráter de inicial, como ele foi criado, como todos nós, em regiões muito superiores à Terra. E sempre no caminho do bem, ele nunca se desviou contra a lei divina. Ele sempre veio se enveredando na lei. E por isso que ele então o seu fardo era leve. E quando ele diz, né, o meu jugo, suave é o meu jugo e o meu fardo é leve, ele passa para as criaturas aquela sensação de bem-estar, de leveza, de tranquilidade, de felicidade. Aquela atração, as pessoas eram atraídas por aquela energia suave do Mestre, devido à sua natureza de ordem sublime, né? Ele era puro amor, pura luz, pura leveza, cuja consciência era toda caracterizada na essência divina. Assim, Jesus convocava as criaturas. Uns o seguiam, outros não. Mas ele sempre na mesma caminhada de humildade e de amor. Certa vez um jovem perguntou para ele, bom mestre, quando ele falava no reino dos céus. Ele falava muito no reino dos céus. E o jovem pergunta para ele, bom mestre, o que eu devo fazer para adquirir o reino dos céus? E Jesus, com a sua suave brandura, perguntou para ele, por que me chamas de bom? Bom é o meu Pai que está nos céus. Então aí nós percebemos a singeleza de Jesus,
a humildade dele diante da tarefa magnânima que ele veio desempenhar na terra. Assim era Jesus em relação àqueles que com ele conviviam. Também ele jamais teve, como eu falei antes, obrigatoriedade ou arbitrariedade nos convites que ele fazia, tais quais este que ele fez. Né? Tomai sobre vós o meu jugo. Jamais ele chamou alguém de maneira arbitrária, porque ele respeitava a vontade e o livre arbítrio de cada um. Joana de Ângeles nos explica este processo, porque Jesus chegou, as criaturas estavam saindo de um estágio, né, de inferioridade moral e espiritual, de ignorância, que era a natureza da criação, né? Todos nós passamos por essas fases, e eles estavam ali naquela época se preparando para um novo estágio de conquistas morais mais elevadas. Então Jesus convoca ao amor, à humildade, à serenidade, mas ele não explicava, ele convocava e atraía as pessoas com a sua ternura, porque as pessoas não teriam condições de compreender, e eles eram, então, enlaçados naquele jugo suave do Mestre e o acompanhavam. Mas Joana de Ângeles explica que atualmente, através da psicologia profunda, nós podemos compreender este processo do amor e da iluminação interna da criatura humana. Ela diz o seguinte, que todos nós temos a nossa consciência, né, com alguma mácula, alguma culpa, né, atribulada pelos erros, os equívocos do passado, da nossa caminhada, e que esse lado escuro da nossa consciência, a psicologia moderna chama, a psicologia profunda, chama de sombra, né, que é o lado escuro da consciência, que é o lado perturbador e que deve ser anulado, dissolvido. E é através do cultivo do amor, diz Joana de Ângeles, aliada à oração, que o ser humano se ilumina. E neste processo de iluminação, a sombra vai se diluindo. Então nós passamos a entender por que Jesus ensinava o amor e conclamava aquele estado de plenitude junto com ele, que era um estado de oração, para que as pessoas fossem se iluminando internamente e anulando aquela treva espiritual íntima que todos tinham. E hoje, nos dias de hoje, é ainda a mesma coisa. Todos nós temos o nosso lado sombra. Só que nós já temos, então, condições de entender, fazer um trabalho consciente, fazer o nosso trabalho de transformação moral, a nossa avaliação íntima. E quando nós erramos, não cairmos no desespero, no desânimo, na culpa. Não, porque nós somos ainda seres nos encaminhando para o aperfeiçoamento. Ainda não somos perfeitos. Estamos aqui para reparar danos que nós causamos a nós próprios. E então, ela diz o seguinte, que no cultivo do amor
sustentado na oração, que se converte em canal de fonte irrigadora da energia divina, que vitaliza a criatura humana. Ó, que processo maravilhoso esse! Quando nós conseguimos, então, exercitar, cultivar este amor, que ainda não é profundo e verdadeiro em nós, nós estamos experimentando, tentando, né? Mas então que nós nos sustentemos na oração, porque neste momento, este canal de irrigação da energia divina nos fortalece. E nós então somos vencedores nesta batalha da nossa inferioridade, a nossa incapacidade de amar. Vamos aprendendo a amar sob então o impulso desta energia divina que nos ampara e nos sustenta. Também a Joana de Ângeles nos traz aqui uma estratégia de ação que eu quero que fique gravada em nós. Que ela diz o seguinte: aliando a docilidade do trato à oração, fontes espirituais sublimes alcançam o ser que ora, nele produzindo o milagre que ela faz grivado, né? Porque para nós espíritas não existe milagre, né? Ou é uma figura que ela fala, o milagre da harmonia e da claridade interior permanentes. Então, o que nós temos que fazer? Tratar as pessoas, os nossos semelhantes, seja quem for, parente ou não, amigo ou inimigo, simpatizante ou não, com docilidade. Ela nos sugere a docilidade, a doçura. E aliarmos, então, esta doçura à oração, que seremos nutridos por fontes espirituais sublimes, de maneira que nós alcancemos, então, a harmonia da claridade interior permanente. Aqui esse permanente é muito importante, porque toda aquisição moral que é legítima, se torna permanente. O ser humano, segundo os ensinos da nossa doutrina espírita, não regride nem moral, nem espiritualmente. Então eu quero que fique no nosso coração, no nosso sentimento, essa sugestão dessa magnânima mentora de Joana de Ângeles, nos sugerindo a docilidade no trato para com os nossos semelhantes, aliados à oração, para termos o mérito de sermos amparados por fontes espirituais sublimes. Assim eu encerro a nossa conversa, agradecendo esta oportunidade de estar aqui, colocando o meu sentimento em relação aos ensinos do nosso Mestre Jesus, que são tão importantes nesta época de transição da nossa estrutura interna da Terra. Nós estamos saindo do estágio de provação para o estágio de regeneração, onde deve prevalecer o amor. Então, é urgente que nós busquemos nos ensinamentos do Mestre os meios de nos alicerçarmos para nos fortalecermos nesta caminhada de busca e exercício do amor. Muito obrigada a todos, que possamos permanecer na paz de Jesus.